Em cima do fato, com Edilene Lopes. Ô Edilene, perto do fim do prazo de adesão, mineradoras e escritório de Londres disputam prefeitos de cidades atingidas pelo rompimento da barragem em Mariana? Bom dia. Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia, Kátia Pereira. Dia. Disputam praticamente a tapas. Termina no dia 6, na semana que vem, o prazo para a adesão dos municípios ao Acordo de Mariana, aquela repactuação que ficou sendo negociada por 3 anos e foi fechada entre o governo federal, os estaduais, as prefeituras e homologado agora, há pouco, aí no final do ano passado, no mês de novembro, no dia 6 de novembro, foi a assinatura. Só que agora, com o término do prazo, há uma disputa sobre quais são as prefeituras que vão aderir ao acordo assinado aqui no Brasil e quais são as que vão ficar na ação que está correndo em Londres, que deve ter uma decisão também no mês que vem, mas que depois da decisão haverá a definição dos valores. Qual que é a decisão que tem no mês que vem lá em Londres? Essa é a BHP, que é sócia da Vale na Samarco, ou era sócia da Vale na Samarco na época, se ela vai ser responsabilizada. Se ela for, aí durante vários meses vão definir quais são os valores e quem recebe o quê? Vamos lembrar que 620 mil pessoas, instituições, juntando prefeituras, que são mais de 40, são representadas na ação lá em Londres. E agora, com esse prazo terminando dia 6, as prefeituras têm que decidir. Ou elas ficam aqui na repactuação, que já teve o pagamento iniciado, inclusive para aqueles que aderiram logo no primeiro momento, ou se elas ficam na ação de Londres, esperando um novo resultado que pode dar um valor maior às prefeituras. E qual que é a situação de momento? Neste momento, 15 prefeituras dos 46 municípios atingidos aderiram à ação nacional e o restante está na ação internacional. Hoje, por exemplo, o prefeito de Mariana, Juliano Duarte, que é irmão do Duarte Júnior, que era prefeito na época em que a barragem rompeu, vai anunciar que vai ficar na ação inglesa e vários prefeitos estão fazendo isso. O CEO do escritório de Londres veio para o Brasil para conversar com os prefeitos, para conversar com os atingidos e aumentar a adesão na ação dele. E as mineradoras também estão disputando. E como ontem a Samarco anunciou que aqueles que aderirem ao acordo vão receber a primeira parcela antecipada. A parcela era para uma data, eles já estão antecipando para 30 dias após a assinatura, a adesão. E claro que os políticos, porque tem assinatura de governo federal, governo estadual, também estão trabalhando nos bastidores para a adesão no acordo do Brasil, para que ele não seja um fracasso em relação às prefeituras. Então estão sim disputando a dedo, unha a unha, essas prefeituras que hoje ainda não definiram se vão ficar na ação inglesa ou se vão ficar na repactuação aqui no Brasil. Há alguns que alegam, inclusive, que se eles optarem pela ação inglesa, que ainda é incerta, alguns prefeitos poderiam responder por improbidade administrativa porque não estão utilizando um recurso que está disponível e estão optando por tentar buscar um outro recurso que ainda nem se sabe se vai sair e nem quanto será. Então a briga está feia nos bastidores. Estou conversando com várias pessoas que fizeram parte do acordo e a disputa é grande, mas o prazo termina na semana que vem. Significa que no carnaval muita coisa ainda pode mudar. Para você ter uma ideia, a equipe de advogados da Samarco vai trabalhar, ficar à disposição durante o carnaval para tentar viabilizar a adesão de algumas prefeituras e também de alguns individuais, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas que ainda não aderiram, já que eles lançaram a plataforma definitiva de indenizações na última quarta-feira. Kátia Pereira. Ô Edilene, sem resposta ao presidente Lula, o senador Rodrigo Pacheco volta ao trabalho após o carnaval e deixa campo em aberto em relação a um convite para aceitar assumir um ministério? Exatamente, Kátia. Rodrigo Pacheco passou as últimas 3 semanas de férias, depois que deixou a presidência do Congresso Nacional. Ele retorna no dia 10, que é a segunda-feira, logo depois do Carnaval. E agora, no mês de março, nesses próximos dias, haverá uma reunião entre o PSD, o partido de Pacheco, e o presidente Lula, que ele mesmo disse que aconteceria em entrevista em resposta a uma pergunta da Itatiaia. E o Rodrigo Pacheco ainda não sinalizou se vai ou não aceitar a proposta de Lula. Qual que é a proposta de Lula para Rodrigo Pacheco?
Pacheco. Ele quer que Pacheco dispute o governo de Minas em 2026. Se Rodrigo Pacheco aceitar, ele pode levar um ministério aqui na Esplanada. A princípio seria o Ministério da Indústria, porque aproximaria Rodrigo Pacheco do empresariado e é uma pasta de entregas, mas que hoje está na mão de Geraldo Alckmin. E o PSB de Bola, que é o partido do vice-presidente, também quer que ele permaneça com uma pasta forte, porque o credencia para reeditar a parceria com Lula e ser o candidato a vice novamente. E por que o Rodrigo Pacheco deixou o campo aberto? Ao deixar a presidência do Congresso Nacional com muito prestígio entre os pares, ele poderia, por exemplo, ter assumido alguma comissão ou alguma liderança, mas ele não quis nada. Ele trabalhou para outros senadores, inclusive do PSD, que é o caso do Otto Alencar, que vai assumir a Comissão de Constituição e Justiça, que poderia ter ficado com Pacheco. E por que ele fez isso? Porque o campo fica aberto. Caso ele aceite uma proposta do presidente Lula de assumir algum ministério, ele não tem nenhuma amarra no Senado Federal. Ou seja, embora ainda não tenha respondido, Pacheco deixou tudo pronto para, se avaliasse que seria positivo para ele, aceitar a proposta do presidente Lula. O que nós saberemos, Kátia, no mês que vem. Edilene Lopes com os bastidores da política em Brasília. Edilene, bom trabalho para vocês.